Wagner, Josão, Vasco 3, União 0, Gradador do Verde. Esse vídeo aqui, porque ontem era pra eu ter um vídeo que eu Josão, acredito que não perdemos o clássico. E quando eu perdi, daí acabou que eu não reagi. Eu sou mais ou menos, só que o Vasco... Foi que eu era pra dormir, e quando eu gravei sábado, é que eu vou ficar domingo. E domingo eu assisti à noite, daí eu falei, vai demorar muito, daqui a pouco eu não gravei. Daqui a pouco eu poderia querer que eu vou reagir isso daqui. E com isso também... Eu vi o jogo, só que, cara, uma levada que não reagiu. No finalzinho eu não vi, porque eu tive que gravar, eu tenho que me acostumar a gravar antes. Me adiantar gravar antes, porque antes de ver o jogo fica tudo de boa. Senão moia tudo. Ah! Deixa eu ver aqui minha bateria. Tem que colocar pra carregar daqui a pouco. Agora pro vídeo, joguinho top. Vamos lá. Pode começar. Que ainda jogava alguma bola, aí depois ficou ruim, depois ficou péssimo e gente, o jogo começou mais ou menos, só que o Vasco ainda jogava alguma bola, aí depois ficou ruim, depois ficou péssimo e terminou até que bom. Assim, é o mínimo, né? É a obrigação. Vamos falar desse 3-0 do Vasco com mais gol do Verratti, zero novidade. Olha só, senhoras e senhores, dessa forma aqui veio a campo hoje o Vasco da Gama e aqui tem uma curiosidade, tipo assim, mais do mesmo, é praticamente a mesma coisa ou é a mesma coisa exata? Acho que é a mesma coisa exata do último jogo, mas o que me chama a atenção aqui é a presença de novo do Lucas Freitas, que é aquele zagueiro, não confundir com o Lucas. Não, é o Alex Teixeira também, né? No outro jogo tinha o Tietê. Lucas Oliveira, tem o Lucas Oliveira e tem o Lucas Freitas, são pessoas diferentes, mas o Oliveira é quem tinha titularidade. O Oliveira é o titular, o Freitas veio agora. Não sei qual dos dois é melhor. No começo do campeonato, parece que ele que tinha moral, enquanto o Maurício Lemos fica 100%. Eu não sei quantos anos vai levar, mas estamos na espera. Mas enfim, o Freitas, que começou a temporada sendo reserva, inclusive jogando aqueles primeiros jogos do Carioca, onde não importa muito, parece, aparentemente, não dá pra ter certeza, mas ao que parece, ele ganha a vaga de titular, ele é o cara que começa o jogo mais uma vez, e eu acho justo, porque eu tinha comentado aqui no vídeo do último jogo do Vasco, que o jogo foi ruim, mas o Freitas e o João Vitor fizeram boas atuações. Eu tinha falado, pô, boa estreia dele, né? Não é exatamente a estreia oficial, mas é quase como se fosse. Eu tinha elogiado, mais uma vez, ele joga aqui, acho certo. Agora é aquilo, é esperar o dia que o Maurício Lemos vai estar realmente disposto 100%, pronto. Rodada 38, o Brasileirão tá ele. Agora eu tô pronto. Mas já acabou o campeonato. Então ano que vem, na última rodada, eu começo. Para jogar de titular, porque pelo menos no campo das ideias, ele é o cara que era para estar jogando ao lado do João Vitor. Vamos ver se o campo das ideias também virá pro campo da prática. Enfim, senhoras e senhores, o jogo começa e aqui, cara, olha a moral que o Vasco tá. Isso aqui tá até errado, porque tá dando mais probabilidade de vitória, e isso é casa de aposta, pro União Rondonópolis do que pro Vasco. E eu acho que tá errado porque no próprio site de aposta não fala isso, tá ligado? Mas de qualquer jeito. Assim, só que isso aqui existir dessa imagem ter ido pra tela do Sport TV, eu sei lá, mas eu já fico um pouco com vergonha. Mas assim, com a bola rolando, o que acontece é o seguinte, a gente tem um lance do Coutinho cruzando e o Verratti indo mal de cabeça, indo mal, ele não foi bem. Mas é normal, não dá pra acertar toda hora. O que acontece aqui é que a bola estava alta demais, ele acabou cabeceando toda errada. Se ele deixa ela passar, ia chegar no que me parece o Alex Teixeira ou é o Paulo Henrique? Não, é o Alex Teixeira. Ou seja, o Verratti não fez o gol e também não ia ser gol porque é o Alex Teixeira. Mas, cara, aqui é um bom lance e tal, é uma jogada até incomum, porque normalmente a gente vê ele fazendo gol, mas a bola ficou realmente alta demais. Depois, pessoal, na sequência, o que a gente vai ver é uma baita defesa do goleiro Fernando, que, assim, foi o destaque do jogo, pelo menos pelo lado do União Rondonópolis, que é um time de Série D. Que, na verdade, não é nem de Série D, porque era um time que era pra estar na Série D, mas ele meio que pediu conta, tipo, mano, a gente não tem condição financeira de jogar a Série D. Esse era o nível do adversário do Vasco hoje. Então, assim, o goleiro deles faz uma boa defesa aqui, mas aí é aquilo, pô, o Vasco tava atacando, né? Teve uma chance de cabeça com o Verratti, aí tem um outro chute aqui que vai uma boa defesa. É verdade. Mas se você não pressionar, se você não atacar, se você não finalizar num time que nem na Série D não tá, você vai fazer isso contra quem, tá ligado? Mas enfim, o goleiro deles aqui, mano, catando muito. Hoje ele foi bem do começo ao fim. Lembrou aquele goleiro do Bangu também na segunda rodada do Carioca. Meu Deus, era outro que não... Dependia tudo os caipora. Ele termina o jogo tomando 3 gols e não dá pra falar nada contra ele, tá ligado? Depois, na sequência, a gente vai ter mais um lance. E isso aqui... Esse é aquele tipo de goleiro que mesmo tomando 3 gols, dá pra falar.
Ah, pelo menos ele tirou o resto. E essa imagem meio embolada é o Verratti tentando um gol de voleio. O gol esse que ele já fez em anos passados aí. O Verratti, ele tem essa skill de pirueta, tá ligado? De fazer esse tipo de coisa. Ele é um cara do jogo aéreo e o jogo aéreo também inclui isso aqui na minha visão. Quase fez gol. E não fez novamente, por causa do goleiro. Isso aqui era um gol legal de se ter, tá ligado? Aquele gol bonito. Eu lembro que quando ele fez isso, o que? No Brasileirão do ano passado, eu até postei um vídeo com o título que ele é melhor do que o Haaland, porque lembrava um gol do Haaland. O Verratti, como eu falei, não é a primeira vez Contra o Vitória, foi que ele postou assim. Eu acho que teve um que ele fez com o Coritiba, eu acho, teve um que foi contra o que ele Vitória. tenta isso, ele pega em cheio na bola. Ele nem pegou meio furado, aquela bola meio devagar, meio na orelha da bola, não. Ele pega em cheio, a bola vai pro gol, mas o desgraçado do goleiro é aquela velha história. É isso aqui, ó. Fico bolado porque todo goleiro vira o Buffon contra o Vasco. Era esse o caso de hoje. O goleiro dos caras pegava muito. Assim, gente, não é um jogo pra ficar empolgado. Errado, Tá? tá? Termina ganhando de 3-0. O Vasco começa bem ali o primeiro tempo, mas depois perde um pouco o controle da bola. O Vasco vê no goleiro deles uma barreira, uma espécie de Buffon. Só que assim, depois da metade do primeiro tempo pra frente, o time parece que começa a sentir a pressão da Copa do Brasil. Como assim? Na Copa do Brasil, agora, se o time grande ele não ganha, ele não passa. Antigamente passava, bastava o empate e você passava. Agora não, agora vai pros pênaltis e a gente sabe como que pênalti é perigoso, como que time pequeno gosta do pênalti porque ele nivela um pouco mais a coisa. E aí parece que o Vasco sentindo a pressão de, meu Deus do céu, eu tenho que fazer o resultado, eu tenho que fazer o resultado, o time parou de criar. Então vai ter um chute aqui, um chute ali, mas parou de criar. E aí é aquilo, cara, você não conseguir dominar e continuar mantendo a pressão num time que não tá nem na Série D. Gente, o União Rondonópolis, com todo respeito, se é que vai ter alguém de lá me vendo aqui, um salve, mas assim, é um time que perto dos times fracos do Campeonato Carioca, ele é mais fraco. Tá ligado? Então era um jogo pra goleada, acabou que não veio uma vitória confortável, entre aspas, porque foi no final, mas enfim, o 3x0 no final. Por exemplo, no ano passado foi o quê? 4x0 contra aquele Águia do Marabá? 3, não sei. Vasco no primeiro tempo, ele deu motivo para, inclusive, a torcida, os 5 mil pagantes lá em Cariacica, vaiar no final da primeira etapa. Enfim, o que a gente tem? A gente tem, ainda no primeiro tempo, o Vasco dando sorte com o erro da arbitragem. Quando é para reclamar, estou eu aqui para reclamar. Quando é para meio que agradecer a ruindade, estamos aqui também. O que acontece? O Lucas Pega o meu pai ali bem assim. Roubaram pra nós. Eu falei, só xingo quando é pros outros. Quando é pra nós, pode deixar. Freitas, o Vasco perde ali a bola e tal, arma-se um contra-ataque do União, que era só isso que o time tinha, o time terminou o jogo inteiro, os 90 minutos mais acréscimos, com só uma finalização no gol, mas enfim, nesse momento aqui, eles tiveram um contra-ataque, que era um contra-ataque meio que perigoso, essa linha aqui já é a linha da grande área, o cara tava entrando pra sair cara a cara com o goleiro, o Lucas Freitas claramente puxa a camisa e o juiz tá... Oi, o quê? Falta? Não, né? Falta o juiz completamente cego. Tem aqui o vídeo do momento. Olha só, a bola vem rolando aqui e olha como que o Lucas Freitas completamente agarra, puxa, derruba o jogador. Só que o juiz ele não dá amarela, ele não dá vermelho, ele não dá sequer falta. É nós juiz, mas eu vou ser bem sincero. Se fosse contra a gente isso aqui, rapaz, eu estaria puto. E aí aquilo, pô, o VAR não analisou isso? Não, porque não tinha VAR. Hoje, primeira fase de Copa do Brasil, cara, eu acho sempre muito perigoso o jogo sem VAR, porque ele possibilita muita entrada temerária, enfim, mas não tinha, acabou que não foi muito prejudicial, pelo menos não pra gente, pros caras talvez. A gente não tem como saber se isso aqui de fato daria algo, mas errou a arbitragem, errou favorável a gente. No seguinte, termina o primeiro tempo. E aqui, cara, como é que foi esse primeiro tempo? Foi do jeito que eu te falei. A gente começou até que ter na bola, rodando ali, o Coutinho buscando o jogo, até porque isso não é ele nada. Eu tinha falado bastante no último vídeo sobre pra que serve o Alex Teixeira, e quando eu vi ele titular hoje, inclusive ele não foi titular no outro jogo. Essa que é a diferença, Alex Teixeira. Tinha sido o Tietê, mudou, foi isso. Mas quando eu vi ele titular hoje, eu pensei, cara, quer ver que ele vai meter um gol pra calar minha boca? E aí eu pensei, não, mas tá bom, pelo menos ele cala minha boca, a gente, né, faz um gol e tal, show de bola, mas não faz uma boa partida. O Coutinho tava ali tentando, o Zucarello tomou um cartão amarelo. Cara, o Zucarello é um cara bom. Sabe o que eu vou falar? Cara, o Alex Teixeira só tá no time que nem o Jadavi. Só entra no segundo tempo porque o time não tem banco. O que tem, velho? Porque senão ia ter gente melhor. Foi mal, cara, assim. Porque o Rael foi um cara que calou minha boca. Eu nunca confio no Rael. Porque o Rael nunca foi um jogo bom. Mas hoje faz um gol e meio com uma assistência, mano. Foi isso, né? Acho que foi. Aí, ó.
No começo do primeiro tempo, por simulação, então eu senti ele meio preso, mas ele tava tentando se soltar aos poucos, tá ligado? Mas o Vasco termina os primeiros 45 minutos sobre vaias. E são vaias completamente justificáveis. A gente termina esse primeiro tempo pensando, cara, se esse é o futebol contra esse nível de adversário, esquece o Brasileirão, pô. E aqui não tô nem falando em esquece título, não. Esquece, tipo assim, um ano tranquilo. Porque se a gente passa um certo aperto, entre aspas, porque os caras não chutavam e tal, mas a gente também não conseguia dominar. Se a gente não consegue dominar esse nível de adversário, mano, qualquer coisa no Brasileirão vai ser muita coisa contra a gente, tá ligado? Mas graças a Deus e graças aos jogadores, o Carille, aquela coisa toda, o time melhora um pouquinho no segundo tempo, até porque também o União Rondonópolis, mano, parece que os caras estavam jogando bola no segundo tempo depois de bater uma laje. Tá todo mundo muito cansado. É claro que tem um calor, aquela coisa toda, mas os caras estavam muito mais cansados que os jogadores do Vasco, pelo menos essa foi a minha percepção, e eu acho que ela se comprova na prática, porque é um time que, assim, teve jogador saindo com cãibra depois de todas as alterações feitas, o maluco ficou se arrastando em campo. Os caras estavam muito cansados, tá ligado? Enfim, nos números, como que a gente tava? A gente teve 7 finalizações do Vasco contra somente uma do União Rondonópolis. Aí você fala, pô, 7-1 de finalização, a gente tava voando. Era contra o União de Rondonópolis. Tá? Vamos lembrar disso aí, tá ligado? E posse de bola 81% pra gente, mas era uma posse de bola meio improdutiva. E aí, cara, É mais recuado do que no Brasil. você pensa, tá, mas pô, aí você tá exagerando, né? Então foi ruim, mas não foi tão ruim. 7 chutes, 81% de posse de bola. Deixa eu te lembrar um negócio aqui, ó. Ano passado, o time tava na Série D. Esse ano nem na Série D não tá, mas ano passado ele foi o 6º colocado da Série D. Tipo assim, ele não voou na Série D, não. Ele foi aqui, ó, União Rondonópolis, 6º colocado. Pô, se a gente não ficar mais com a bola do que o 6º colocado da Série D, pode fechar as portas do time, né? Novamente, gente, com todo respeito, eu tô cobrando meu time, não xingando o de vocês, caso você seja um União Rondonópolense. União Rodoense, sei lá. Não sei qual que é o nome da torcida dos caras. Enfim, seguindo aqui, a gente vai pro segundo tempo e aí tem gol de Pablo Verrete. Salva um, salva todos, salva todo dia. Vasco da Gama é muito dependente de Pablo Verrete. Vamos ver o gol aqui, porque olha só. Na cobrança de pênalti, ele vai pra bola para um lado, goleiro pro outro, sai comemorando aqui. Pablo Verrete, mais uma vez. Cara, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é que a gente depende muito do Verrete. A coisa boa é que normalmente ele tá lá pra ajudar. Mas assim, eu tenho medo e vou até bater na madeira aqui, acionando todas as superstições, mas imagina se o Verrete machuca durante esse ano. O Vasco tá contratando aí pontas, tentando correr Não solte praga, pelo amor de Deus! atrás e precisa contratar, mas o Vasco não tenta alguém para ser um suplente ao Verrete. Então eu tenho medo de, cara, se acontecer alguma coisa, ou então se ele ficar suspenso em algum jogo importante, o esquema do Vasco começa mais um ano sendo, chega na lateral, cruza na área, chega na lateral, cruza na área, chega na lateral, adivinha, cruza na área. O bom é que normalmente o Verrete tá lá pra pelo menos incomodar, pra levar um perigo e tal. Mas assim, é meio foda a gente ficar tão só nisso, só ter isso, não ter nenhuma variação. Agora, do lado do Verrete, ele é um cara muito competente, ele faz aqui o gol de pênalti. O Verrete chega nesse ano em 8 jogos a 6 gols e uma assistência. São bons números. Ele foi ano passado artilheiro da Copa do Brasil. Ano passado ele jogou 10 jogos, fez 7 gols, foi artilheiro. Esse ano ele começa com um jogo, um gol. Poderia ter feito mais. Ele poderia ter terminado esse jogo até com 3 hat-trick. gols. É que o Fernando, goleiro do União, é realmente bem bom, ele fez o jogo da vida dele, tá ligado? Mas o Verrete, mais uma vez lá, ele que sofre o pênalti, ele que cobra, é isso. O lance do pênalti, se eu não me engano, quem dá o passe pra ele é o Alex Teixeira. Depois, na sequência, o que a gente vai ter é o Ryan, cara, dando uma boa finalização. O Ryan entra no segundo tempo, Ryan que estava com a seleção sul-americana, sub-20 e tal, seleção brasileira no sub-20, na competição sul-americana. O Ryan dá um bom chute, o goleiro faz mais uma boa defesa. O Ryan, a tendência é que ele esteja de titular no próximo jogo. Eu acho que isso vai rolar. E se não rolar, ele já entra, tipo assim, no intervalo, tá ligado? Até porque, como a gente ainda não tem pontas, tá contratando, mas Que sai Alex Teixeira, velho. Ainda não tá aqui pronto pra jogar, eu imagino que o Ryan vai passar aí na frente da galera e eu espero que ele entre jogando bem. Aqui, uma boa defesa e depois disso o que a gente vai ter é a substituição do Coutinho pra entrada do Payet. É sempre bom a gente ter esse nível de troca aqui. E, cara, hoje eu gostei do jogo do Coutinho, apareceu um pouco mais. É claro que tudo que há de bom nesse jogo de hoje tem que ser levado também em conta
o adversário. Eu tô falando isso demais porque, assim, não dá pra empolgar porque ganhou de 3-0 do União Rondonópolis. Mas o Coutinho tava buscando, ele tava se apresentando, ele tava caçando o jogo, tá ligado? Até olhando os sites de estatística que tal, individual, ele teve uma das melhores notas, se eu não me engano, ele ficou atrás só do Verratti e do Piton. E aí os outros dois fizeram um gol lá, mas aí meio que, tipo, vacila um pouco por causa do gol. Mas enfim, bom jogo do Coutinho. Eu sinto só um pouco de falta do Coutinho caçar mais o gol dele. Ele chutou uma bola que foi pra fora, mas eu sinto um pouco mais de... Eu sinto muita falta do Vasco tentar chutar fora da área. Tem um monte de lance que dava pra testar. Dava pra falar, chuta, chuta, chuta. Ficava assim, chuta, chuta, que era o Barça, passava. Normalmente não dava em nada. objetividade no jogo dele, sabe? Eu gostaria de ver um pouco mais disso, até porque a gente sabe que ele tem muita qualidade no chute, aquela coisa toda. O Payet entra e hoje o Payet entra bem. Existiu uma crítica muito válida em cima do Payet, que ele estava um tempo já sem participar diretamente de um gol, nem fazendo, nem dando assistência, ele estava meio apagado nos últimos jogos, mas hoje ele entra e aí gol do Vasco. Olha só o que acontece. O Dimitri vem aqui, deixa o marcador para trás, acha na área. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? O Payet dá o corte e ao invés de cruzar tentando achar o Verratti, o que todo mundo tava tentando fazer, a gente entende, o Verratti é muito bom, mas tipo assim, você não precisa toda hora ser esse mesmo lance. Aqui o Payet faz diferente, ele acha o Ryan, que faz o seu gol e sai aqui comemorando. Eu espero muito que o Ryan volte a encantar a gente. O Ryan, cara, é um maluco que quando surgiu, isso lá na época de Barbieri, quando o Ryan jogou com o Barbieri, eu cheguei a gostar. Na verdade, eu não sei se era o Cara, no Arraial 2023 eu lembro. Em 2023 eu lembro muito, acho que ele jogou bem pouco. Chegou a 24, daí me deu uns estresse. 25 começou bem. Barbieri ainda, ou se foi logo após a saída do Barbieri, mas eu lembro que no meio daquele tempo ali, ele fez boas jogadas, ainda não tinha feito gol, depois marcou um gol contra o Internacional lá em Porto Alegre, e assim, a impressão que eu tive inicial dele de, cara, muito bom jogador. E aí depois chegou o Ramon Dias, e o Ramon meio que sumiu com o Ryan voltou pra base, o Ryan parou de ser usado. Eu sei que, inicialmente, assim que ele surgiu, eu gostei muito, eu tinha uma impressão muito boa dele. Daí ano passado, eu fui perdendo um pouco do encanto, tá ligado? Ele me parecia um jogador cansado o tempo todo, um jogador veterano, mas era um moleque, tipo, menor de idade. Eu espero que esse ano seja o ano dele, ainda um moleque muito novo, e faz sentido ter dificuldade e tal. Tem jogador que demora um pouco mais pra se firmar de verdade, tá ligado? Enfim, gol dele, espero que esse seja o ano. O Peck mesmo é um exemplo de um jogador que, por causa do Vasco não ter muitas opções, ele teve que ser titular, mesmo não estando 100% pronto, foi muito xingado, e a gente viu no último ano do Peck, em 2023 aqui, o quanto o Peck era bom. E, meu Deus do céu, quem dera ter um Gabriel Peck no Vasco hoje, imagina, meu Deus do céu. Vamos lembrar que no último ano do Peck, ele foi artilheiro do Vasco, e depois veio o Verratti. É que o Verratti chegou no meio do ano, mas mesmo assim o Peck foi artilheiro do Vasco naquele ano. Nossa, e o Peck tá negociando com o Palmeiras, né? Espero que não venha, porque eu tenho um certo ciúme aqui. Enfim, pessoal, Eu também. Não, vem não! Se vier pau no rote, o Peck. Pois, gol do Vasco, Hugo Moura chutando na base da ignorância. Olha só, a bola vem aqui, cruzada pelo Payet, desvia no Tietê, e aí o Hugo vem e bica ela com tudo pra dentro do gol. 3-0 Vasco, um jogo que termina tranquilo. Mas é aquilo, time fraco, já falei isso 15 vezes, e além do time fraco, teve jogador com cãibra, então já tinha tido todas as alterações. O maluco meio que se machucou, ele não tava aguentando jogar, mas ele teve que continuar em campo, então o Vasco tava jogando contra o adversário fraco, praticamente com um a mais, e aí era normal que tivesse um pouco mais de facilidade. Dava pra ser justo, tá? Dava pra ter terminado com goleada. Cabia que faça um 5-0, mas aí o goleiro Fernando não deixou, uma baita atuação. Cara, agora é jogar contra o Botafogo e tentar a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. É um jogo que poderia ter sido mais tranquilo desde o começo, mas pelo menos termina bem. A gente fica aí ansioso pelo Ryan. Gostei do jogo do Coutinho, o Verratti, difícil é eu não gostar do que o Verratti faz, e o Payet entrou bem legal também, entrou ajudando bastante. É isso, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo sobre Vasco e União Rondonópolis, tá ligado? Novamente, não tô tirando o time pra merda, que realmente se você tá aqui é porque tu gosta da parada. Muito obrigado por me assistir mais uma vez. Comenta aqui o que você achou. Só abrir aqui outra aba pra depois ter que upar o vídeo. Sim. E depois, galera, esse é o vídeo do Brasileiro Flow.